Se você fosse um escritor independente e um demônio aparecesse pra você, oferecendo todo o sucesso que você sempre quis em troca da sua alma, você aceitaria? Oi, eu sou a Sabrina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro O Pacto de Dalila. Dalila é uma pessoa que sempre sonhou em ser escritora e já tem alguns escritos ali preparados, só que ela é como nós, pobre brasileira, então as coisas são um pouquinho difíceis pra ela. Até o dia em que ela encontra um livro um tanto estranho no sebo que ela costumava ir e resolve levar ele para casa. Lá ela descobre que ele é um grimório e encontra um feitiço de prosperidade nele. Só que o Grimório meio que não estava em português, então ela não entende exatamente tudo que está escrito e meio que acaba invocando o próprio diabo, que oferece a ela um pacto em troca da sua alma. Dalila aceita o pacto e a partir desse momento a jornada dela começa a ser construída. Só que aquele livro, ele tinha uns certos donos no passado que estão à procura dele. E agora que esse livro está nas mãos da Dalila, ela é o alvo dessas pessoas. Desde o momento em que eu vi essa premissa, eu fiquei com muita vontade de ler. E aí eu esperei um tempinho, esse livro estava na minha wishlist, mas estava como e-book. E aí eu vi que a autora fez o livro físico e estava vendendo esses exemplares, então eu aproveitei essa chance e comprei um pra mim. Inclusive, o livro, ele é muito bonito, ele tem bastante ilustrações e tudo mais. Ele tem umas ilustrações no meio e, assim, tudo de bom, tá? Tudo de bom. Enfim, assim que ele chegou, eu decidi que ele ia ser a minha leitura do momento. Porém, eu dei uma viajada e eu não consegui ler assim que ele estava nas minhas mãozinhas. Mas assim que eu cheguei dessa viagem, eu parti pra ele, apesar de eu estar um pouquinho naquela ressaca literária. Mas no final deu tudo certo, porque a narrativa é muito gostosa de ler, é muito fluida, então meio que se tornou aquele livro que é difícil de abandonar, sabe? Eu gosto muito desse tipo de livro, eu reparei ultimamente, eu não sabia que gostava tanto, mas eu gosto desse tipo de história em que o foco são os personagens e os romances envolvidos, mas que tem toda uma construção fantástica ali de fundo que é muito bem construída e muito importante também para a história, apesar de não ser exatamente o foco. Digo isso porque gosto muito do livro Noiva, da Ali Hazelwood, e sinto que a trilogia Caraval também tem muito disso, tipo, tem uma parte fantástica muito perfeita, muito boa, só que não é exatamente o cerne da história. E esse livro ele é assim, porque o tema central é a Dalila em si, é a personagem. Um outro livro que eu posso citar, inclusive nacional também, que tem essa abordagem de ter. Assim, é óbvio que todos os livros têm o personagem como centro, mas é que a narrativa ela vai ali em torno desse desenvolvimento do personagem como pessoa, sabe? Então, outro livro que eu posso citar como exemplo disso é Belladonna, da Laura Reggiani. Eu acho que fica um pouco confuso eu tentando explicar pra vocês como é na minha cabeça essa narrativa em torno do personagem, porque parece que todos os livros são assim, só que não é exatamente isso. Existe toda uma trama de mistérios ou uma grande jornada heróica em outros livros, e aqui a jornada ela é da Lila se descobrindo mais ela mesma e alcançando o que ela deseja. Que é uma coisa bem parecida com Belladonna. Apesar de Belladonna ser um livro gigantesco e ter várias outras coisas envolvidas, o foco ainda é a personagem principal. Espero ter conseguido explicar. Enfim, falando da personagem da Dalila, ela é uma personagem muito, muito querida e muito identificável. Como eu disse, pobre brasileira, né? E ela também é escritora, então pra mim meio que duplica a identificação. E eu gosto muito de como ela não é uma personagem boazinha. Ela definitivamente não é uma personagem boazinha, o que não faz delas uma pessoa ruim, sabe? Tipo, ela não é uma pessoa perfeita e super boazinha e super gentil. Mas isso não quer dizer que ela seja o mal encarnado. Então, ela é aquela personagem que tem uma dualidade que não faz, não deixa claro se ela é mocinha ou se ela é vilã. E eu gosto muito disso porque esse negócio de mocinha e vilão é uma coisa de ficção mesmo. E quando a gente encontra livros em que isso não fica
muito escancarado, a gente tem uma profundidade maior dos personagens. Ou pelo menos é o que eu sinto. Então eu gosto muito dessa personagem, do desenvolvimento dela, do quanto ela é esperta e tem uma moral completamente duvidosa, o que não quer dizer que ela seja ruim, na verdade ela é uma pessoa bem ok, sabe, assim, perto de outras que eu já vi por aí. Então, ela é com certeza um dos pontos altos do livro. Em contrapartida, a gente tem o Samael, que é o querido diabo, o demônio, enfim, vários nomes aí pra ele. O Samael, ele é um personagem muito mais misterioso e interessante por ter esse mistério por trás dele. Mas ele aparece um pouco menos, então a gente fica o tempo todo meio tipo, caramba, mas e aí? Como vai ser a próxima vez que a gente vê ele? O que ele quer de fato? Porque desde o início da história ele mostra um interesse muito profundo na Dalila, que deveria ser só mais um nome na listinha dele de almas a coletar. Então, ele traz essa pegada meio enigmática e isso é muito bacana, então faz a gente querer ter mais ele no livro. Inclusive, eu acho que poderia ter tido mais ele no livro, mas do jeito que está muito bom. Falando um pouco da dinâmica entre a Dalila e o Samael, eles têm aquele tipo de tensão crescente que a cada vez que eles se encontram vai dando uma aumentadinha assim, de pouquinho em pouquinho, até que a gente sabe que em algum momento vai explodir. E a gente fica esperando esse momento, a gente fica ansiando pra ver como é que vai acontecer. E bom, é um livro mais 18, então vocês já podem imaginar como é que acontece, entendeu? Inclusive, uma curiosidade interessante que me deixou ainda mais interessada pelo livro quando eu vi ele é que é inspirado no mito de Hades e Perséfone. Eu já falei de outros livros e outras obras que são inspiradas nessa história e eu já falei o quanto eu gosto delas, apesar do mito em si não me parecer tão legal. Mas na minha cabecinha do Deus da morte, deusa da vida, faz, nossa, muito sentido, muito bonito. E a gente tem uma inspiração nesse mito, mas não é uma coisa super clara como a gente vê em outras histórias, porque na maior parte das histórias que se dizem baseadas, né, no mito de Hades e Perséfone, são Hades e Perséfone os personagens, então aqui não são personagens diferentes e, assim, a inspiração tá lá, mas não é exatamente aquilo, o que pra mim funcionou muito bem, na verdade, tipo, eu consigo ver onde tá ali o mito, mas toda a parte original da história é ainda mais incrível. Então, assim, num geral, esse livro, ele me conquistou muito. Ele tem passagens muito bonitas e com as quais eu consigo me identificar bastante, porque, como eu disse, a Dalila é uma escritora, então tem passagens que é só sobre a vida de uma escritora. E eu achei incrível, porque eu me vi muito nisso. E, enfim, ele tem uma narrativa muito boa, muito bem construída, como eu disse, é muito fluido. É aquela leitura que você não percebe que você tá lendo, você só vai, você só aproveita e surfa na onda, entendeu? Então, assim, com certeza 5 estrelas, amei de verdade. Casal maravilhoso, personagens maravilhosos, intrigas maravilhosas também. Tem uma cachorrinha no enredo, muito fofa. Se não me engano, o nome dela é Xandinha. Nossa, que... Assim, o puro suco do Brasil, porque é uma caramelo vira-lata. E isso é uma coisa legal, tá? Eu não comentei antes, mas esse é um livro brasileiro, né? E tem muito disso da pessoa brasileira, sabe? Do personagem. Assim, você vê que é um personagem brasileiro. Por mais que tenha momentos ali da história que não se passem no Brasil. Então, a essência dos personagens ainda é bastante brasileira e isso é muito legal. A única coisinha detalhezinha do Koski, sabe, que me tirou um pouquinho assim da imersão foi um pouco da diagramação. Porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É muito dentro. Você tá vendo que é muito dentro? Então, tipo assim, às vezes era um pouco difícil pra ler. Mas tirando isso, o livro é muito bonito. Deixa eu mostrar outras ilustrações dele, inclusive. Porque ele eu não sei se vai dar pra ver. Eu não sei se vai... Mas é lindo, tá? Você vai ter que confiar na minha palavra. Ele é muito bonito. É um livro grande, tá bom? É um livro bem grande. E é uma história muito boa. Como eu disse, me lembra muito Noiva, da Ali Hazelwood.
Então, se você gostou do livro A Noiva, você vai gostar desse aqui também. O livro também veio com brindes, tá? São 2 ou 3 ilustraçõezinhas, se eu não me engano, e o marca-página. Eles já estão lá no meu quarto penduradinhos, então eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Mas são lindos e você pode conferir tudo isso lá no Insta da autora, que, como eu disse, vai estar aqui no link da descrição. Enfim, se você quer ler uma fantasia sombria com romance entre uma escritora e um demônio, esse livro é pra você. Deixa aqui nos comentários o que você achou da história, se você tá interessado em ler. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos que vem por aí.